Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Tá tudo? Solzinho gostoso. 2 graus. Lindo, né? Se tivesse chovendo, tava um bocadinho mais quente, mas tá molhado, né? Então o que é melhor? Seco com 2 ou molhado com 6? Acho que seco com 2, né? É melhor? É verdade. É muito bom estarmos juntos novamente. A família do seu Borges agradece as orações. O seu Borges queria testar mais uma vez os corações de todos, mas graças a Deus ele está bem, não 100%, requer cuidados. E agora temos que orar pela Dona Albina, porque ela está quase pegando a mesma estrada, o mesmo comboio, mas vamos orar para que ela salte na próxima estação e não vá até onde o seu Borges foi, né? Mas temos que continuar a orar, porque esse tempo realmente não é brincadeira. E orar pela Raquel, que vive no hospital também, apesar que ela deve ter 1 bilhão de anticorpos, mas mesmo assim sempre aparece um vírus intruso, não é? Ontem a minha mãe fez 83 anos e um amigo nosso, meu amigo de infância, que era nosso vizinho, ele a visitou na sexta, ele não podia ir ontem, fez uma videochamada e ela estava lá, na cama dela, deitadinha, e não abriu os olhos em nenhum momento. Frágil, magrinha, com a sonda de alimentação, porém bem tratada, numa nova cama hospitalar que nós conseguimos alugar 2 semanas atrás e que agora a gente vai ter que ficar com essa cama hospitalar para facilitar justamente a locomoção e as funcionárias que cuidam dela, né? Que antes tinha que abaixar, pegar naquela caminha lá, agora uma cama que tem 5 funções, graças a Deus, toda cibernética com comando. É só pela graça de Deus que a gente pode alugar essa cama também. Mas isso tem já feito uma diferença na vida dela brutal. E ontem o meu pastor, o pastor Zé, que vocês conheceram, ele visitou minha mãe também, só que no dia do aniversário, e aí minha mãe já estava de olho aberto, não falava nenhuma palavra, mas reagia a algumas coisas, né? Eles oraram, leram um salmo, estava o pastor Zé e um outro irmão da nossa igreja. E para quem já teve alguém nessa situação, sabe exatamente que é um misto de sentimentos. Porque a gente vê a pessoa ali, né? Aos nossos olhos, a pessoa está inerte. E como a vida, ela nos leva a produzir, a gente olha alguém que já produziu muito, que não está mais produzindo, a gente fala, por que Deus ainda não leva? Qual é o propósito? O que está acontecendo? E antes a pessoa que nos criou, que nos amamentou, que nos pegou no colo, agora está pior que um bebê, porque o bebê ainda se mexe. O bebê ainda dá sinais de necessidade. Mas quando uma pessoa está numa cama assim, ela fica 100% dependente e sem nenhuma reação. E pensando nisso e pensando na vida nesses dias, eu pensei, a vida é uma loucura, não é? Hoje nós estamos cá e amanhã não sabemos se cá estaremos, não é verdade? A grande questão é como nós estamos espiritualmente. Como está a nossa vida com Cristo? Se nós temos energia hoje, o que nós fazemos com a nossa energia? Se nós temos recursos financeiros hoje, o que nós estamos a fazer com esse recurso financeiro? O que nós temos planeado para a nossa vida espiritual? Nós planeamos
várias coisas, é ou não é? Acho que ninguém aqui nunca planeou nada. E sempre planeia o quê? Algo melhor. Não é? Do ponto de vista material. Agora, e do ponto de vista espiritual? Nós temos planeado a nossa vida? Nós estamos vislumbrando estarmos espiritualmente melhores a cada dia? Por exemplo, amanhã é segunda-feira. Nós estaremos nos nossos trabalhos seculares. Nós planeamos amanhã estarmos melhores com Deus do que hoje, que foi domingo, que a gente estava na igreja? Ou amanhã a gente vai estar menos espiritual, porque afinal não estou na igreja, não estou com os irmãos, não estou louvando, não estou lendo a Bíblia, não estou com uma cara de crente. Amanhã eu estou com uma cara de trabalhador ou de desempregado. Hoje eu estou com uma cara de crente. Como é que a gente está planeando isso? A preocupação do crente parece estar só com o seu bem-estar. O crente está preocupado com seus objetivos pessoais. O gasto de energia está focado nas conquistas. A busca profissional, material, emocional, física, que não é pecado, porque senão nós éramos o quê? Uns marionetes, certo? Mas essa busca, ela parece estar no oposto da busca espiritual. Então, eu espiritualmente venho para cá e nas minhas necessidades básicas, nos meus sonhos e nos meus desejos, eu vou para lá. Parece que a gente tem uma balança na nossa vida e que essa balança é o seguinte: de um lado, tudo aquilo que nós queremos. Do outro lado, aquilo que o Senhor Deus quer e tem para nós. Porque o interessante é o seguinte: quando nós pensamos o que Deus quer para nós, não é uma suposição, é o que Ele tem para nós. A grande questão é: eu estou interessado no que Deus tem, ou eu só estou interessado no que eu quero? O problema é para que lado que a balança pende, não é? Quando a gente fazia a compra há uns anos atrás, como que era essa compra? Você pegava lá 8 maçãs, se não fosse pela quantidade, fosse pelo peso, colocava ali e a pessoa ia colocando aqueles pezinhos, não era? Para saber quanto que tinha que estar igual. Ou seja, ali tinha um equilíbrio. E a questão parece que o lado que está mais leve, ou seja, é o lado aonde tem menos esforço, é o lado espiritual. E o nosso desejo, o nosso lado material, está mais pesado. Por quê? Porque nós colocamos menos esforço, menos dedicação, menos empenho, menos interesse, menos desejo. E sabe o que acontece no final? As coisas não andam bem. A gente pode até nos enganar a nós próprios. E aí, como é que tá? Tudo bem. Como é que tá, irmão? Tudo bem. Tudo uma maravilha. Tá tudo ótimo. Estamos tranquilos. Sem problemas graves, aparentes. Porém, naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente vale a pena, nós estamos perdendo. A vida não é fácil para ninguém. Por isso que essa vida aqui, a palavra diz que nós somos o quê? Peregrinos. Numa terra que nos é estranha. Porque a vida perfeita está sendo preparada. O que Jesus disse para os seus discípulos
quando ele estava falando sobre a vinda do Espírito Santo? Eu irei para vos preparar lugar. Ó, quem está preparando a nossa casa celestial? O melhor arquiteto, engenheiro e construtor do universo, que é Jesus Cristo, que fez tudo com a sua palavra. Abre aí, 2 Coríntios 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Segunda Coríntios 4, versículo 7 a 12. 2 Coríntios, não, isso mesmo. Essa é crente, hein? 2 Coríntios 4, 7 a 12. A palavra de Deus diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua porção para nós hoje. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Senhor me capacite. Que eu fale exatamente aquilo que o Senhor quer que eu fale, para a honra e glória do Senhor. Guarde as nossas mentes e os nossos corações, proteja-nos. Guarde todos aqueles que não puderam estar cá hoje, Pai, cultuando o Senhor. Que o Senhor esteja com eles nos seus trabalhos, nos seus afazeres, nos seus compromissos, nas suas casas, e que eles sintam a Tua presença de paz. Muito obrigado por esse dia, Deus. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Paulo, no contexto, quando a gente lê o que vem antes, ele está falando sobre o quê? Sobre o Evangelho de Cristo. Ele está falando que não existe tesouro maior do que o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Que esse tesouro, ele é precioso. Esse tesouro é vida. Esse tesouro dá vida. Esse tesouro transforma a nossa vida. Ele tira o ser humano pecador da lama e lhe dá novas vestes. Vestes brancas como a neve, lavadas no sangue do Cordeiro. Pelo Evangelho de Cristo nós somos o quê? Redimidos. Somos tornados justos, somos justificados. Somos perdoados de todos os nossos pecados, 100%. Somos purificados de toda injustiça. Seremos ressuscitados. E nós teremos a vida eterna na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, todo esse tesouro é colocado aonde? Em vasos de barro. Como é que é o vaso de barro? Ele é frágil, sem valor aparente, que se cair, quebra. Que necessita do quê? De cuidado, de manuseio especializado, que não pode cair em mãos erradas, que não pode ser vendido. Sabe por quê? Porque eu e você fomos comprados por preço. Alguém lê para mim, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20.
1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. De quem é o nosso corpo e o espírito? Segundo a palavra que foi lida? Então sabe aquela coisa? O meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser? Sabe isso? Eu estava descendo, eu estava subindo, 2 semanas atrás ali ali daquele talho Meirelles, não esse daqui, aquele que fica ali embaixo atrás da câmara. E agora tem uma loja de roupa ali do lado, não sei se é roupa, sei lá o que é aquilo ali, tinha uma t-shirt preta escrito assim: eu faço o que eu quero, quando quero, como quero, o que eu quero. Olha! E era a t-shirt que estava na montra em evidência. Já pensou que bênção? Se você seguir essa frase, você não vai durar um dia. Tenha certeza absoluta. Então, nós ouvimos que o nosso corpo e o nosso espírito, que foi comprado por preço, pertencem a Deus. Qual é o nosso corpo? Isso daqui, ó. Esse vaso é bonito? Não é bonito, vamos ser sinceros, não precisa falar que é bonito. É um vaso, digamos, diferente. Depende da decoração. Depende da decoração, não é verdade? Ele está completamente o quê? Ele está cru na questão da ornamentação, né? Mas já foi cozido, assado, não é? Mas ele é um vaso o quê? Simples. É ou não é? E nós somos exatamente assim, ó. Aí o que nós colocamos? Uma roupa fish, um cabelo diferente, um óculos colorido. E vamos o quê? Melhorando a parte exterior desse vaso. Para aqueles que não têm cabelo, pode colocar uma boininha, um chapeuzinho, um boné, uma touca. Mas, o que interessa, segundo a palavra de Deus? O que está aqui dentro. O que está aqui dentro, num primeiro momento, é visto? Alguém vê? Mas o que nós vemos um no outro? O que está colocado aqui fora. A grande questão é que isso daqui, se cair, quebra. Mas o que está dentro, que o Senhor colocou, se cair, não quebra. O que está aqui fora, com 20 anos, é lindo. Chega no ápice, depois vai ficando menos lindo. E a questão é o que nós valorizamos, não é? O que nós prestamos atenção? O que nós nos importamos, não só em nós, mas também nos outros? E a palavra de Deus diz que nós fomos comprados por preço, e um preço alto. E aí Paulo, nessa porção da palavra, depois que ele fala que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós estamos vendo cada vez mais a movimentação dos poderosos, que acham que tem todo o poder do mundo.
Entra num país, entra em outro país, tira gente, põe gente, leva navio, avião. Mas eles não passam do quê? De vasos. Sabe qual é o problema? Que a maioria deles não tem um tesouro dentro que nós temos. Aí é que vai ser a diferença quando o Senhor Jesus voltar. E aí Paulo ele continua, e ele dá uma lista do que acontece com a gente. Em tudo nós somos o quê? Atribulados, pressionados por aflições. Mas ele diz que não somos angustiados, esmagados. Que em tudo nós somos o quê? Perplexos, desnorteados, desorientados. Mas não somos desanimados, não ficamos desesperados. Em tudo nós somos perseguidos e importunados. Mas ele diz que nós não ficamos desamparados, abandonados. E aí, o último da lista, ele põe que em tudo nós somos abatidos, derrubados, mas não destruídos. E esse último a gente tem aquela visão de uma luta de boxe. Sabe quando está ali na luta de boxe e um dos lutadores com algum golpe derruba o outro, e ele está lá na lona, e daí o árbitro começa a contar, e de repente aquele que está lá embaixo ele levanta, e o outro pensa, pensei que tinha nocauteado. E aí no final, ele ainda levanta, e ele que nocauteia aquele que o nocauteou. É isso aí. Então o que acontece? Quando nós entendemos que quem está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, e quando nós buscamos como objetivo de vida o Evangelho de Jesus Cristo, tudo no começo da lista pode acontecer. Mas a parte B da lista, como Paulo fala, não vai acontecer. Somos abatidos, mas não somos destruídos. E o Senhor, Ele quer que nós estejamos fazendo o quê? Que pelo sofrimento, o nosso corpo continue a participar da morte de Cristo. Para quê? Para que a vida de Cristo também se manifeste em nosso corpo. Nós devemos morrer para o mundo. Para quê? Para que a vida do Senhor Jesus se manifeste através da nossa vida, do nosso corpo. A dificuldade é que o mundo nos atrai tanto que nós não queremos morrer para o mundo. A gente quer viver e dançar conforme a música do mundo. Nós vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus. O inimigo, ele anda o quê? Ao derredor. Quando nós abrimos uma brecha e o inimigo aproveita essa brecha na nossa vida, aberta por nós, aí ele destrói, ele faz o que ele quiser. Nós vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Essas são as palavras que Paulo está falando para a igreja aos Coríntios. Assim, nós enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para os outros.
o nosso testemunho de Jesus, que é o que Paulo está falando aqui no versículo 12, de modo que em nós opera a morte, para que em vós a vida. Ou seja, para que aqueles que não conhecem Jesus possam ver a vida de Cristo, nós temos que morrer para esse mundo. Porque se nós dançarmos a mesma música daqueles que não conhecem Jesus, nós não fazemos, não faremos e não teremos nenhuma influência. Nós seremos iguais. Ou seja, o tesouro que está aqui dentro não faz diferença. Aquele que não tem Jesus é um vaso de barro igualzinho, só que ele é oco, ele não tem nada. Nós que conhecemos Jesus, somos um vaso de barro preenchido. E a questão é, estamos desfrutando desse preenchimento? É como você ter um prato fundo com aquela comida maravilhosa. Aquele assado gostoso com aquela batatinha macia e crocante por fora, sabe? Eita fome, hein? 11h30, tá nós. Aquela carne que você desfia ela com a colher, você não usa nem faca. E aí você come aquilo. E muitas vezes nós temos esse banquete, nós olhamos, achamos bonito, sentimos até o cheiro, mas não provamos. É o que nós fazemos quando não vivemos aquilo que Jesus Cristo tem para nós. Quando a balança pende para a nossa vontade e não para a vontade dele. Nós devemos entender, crer e viver, pois recebemos do Senhor um tesouro inestimável, inigualável, inesgotável, e que habita em pessoas que são fracas e sofredoras, que somos nós. Deus nos escolheu sendo fracos e sofredores para habitar com um tesouro inestimável, inigualável, inesgotável, por amor a mim e a você. E tem uma enxurrada de mau testemunho acontecendo entre os crentes, por quê? Porque nós esquecemos que devemos cuidar para não envergonhar o nome de Cristo. Crentes famosos, crentes anônimos, pegando os seus desejos e fazendo escândalos, dentro da igreja, fora da igreja. E aí Satanás pega essa brecha e faz o quê? Eu vou ser crente. Eu vou naquela igreja. Ou tem uma igreja que tem um pastor A, a outra tem um pastor B. Vocês viram o que eles falaram? Eu vou ser crente? Porque o que acontece? O que Satanás ele faz? Ele pega o nosso mau testemunho, o nosso escândalo, o nosso pecado e coloca de uma forma generalizada. E aí, o que nós fazemos? Nós envergonhamos o nome de Jesus. Quem envergonha o nome de Jesus não é o não crente, é o crente. Se o não crente blasfemar, xingar, falar qualquer coisa, o problema é dele, porque ele não conhece Jesus. Agora, quando o crente, ele vive uma vida de um lado e vive outra vida de outro lado, o que ele está fazendo? Ele está pegando esse tesouro que é inestimável, inigualável, inesgotável e está falando, aqui você não entra. Aqui você não manda. Quem manda sou eu. Esse tesouro que vai te dar a eternidade. Nós estamos pegando como aquele prato com aquele assado maravilhoso que você corta de colher, que a carne é até rosinha dentro, a batata crocante por fora, macia. A gente está pegando esse prato e virando assim,
não é no chão, é no esgoto. É isso que eu e você fazemos muitas vezes na nossa vida. O morrer contínuo é uma atitude de renunciar aos nossos desejos para que a vida se manifeste em nosso corpo. Que vida? A vida de Cristo. Nós somos pequenos e fracos. Mas nós carregamos o poder do Espírito Santo. Jesus falou para os seus discípulos, quando ele ressuscitou em Atos 1:8, mas recebereis poder para serem minhas testemunhas. E Jesus sabia quem eram os discípulos. Jesus está falando para Pedro, que tinha negado ele 3 vezes. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. O nosso morrer diário traz fruto de vida. As pessoas ao nosso redor estão sendo impactadas pelo nosso ministério. Sabia que cada um de nós, crentes, tem ministério? A questão é, estamos exercendo? Exercemos o ministério que Deus nos deu? Nós não podemos ser egoístas. Nós devemos viver para quem? Para Jesus Cristo. Com 18 anos de idade, o Senhor Jesus mudou a vida da minha mãe. Ele converteu o coração dela com 18 anos de idade. Ela tem 83, então veja quando foi isso. E ela passou a ser habitação do Espírito Santo. Era uma jovem linda, cabelo preto, morena, linda. Fez faculdade, se tornou secretária executiva bilíngue, em companhias multinacionais, viveu o ápice da vida. E pela graça de Deus servindo ao Senhor. E quando o Senhor me chamou para o ministério, antes de nós virmos para Portugal, ela revelou uma coisa para mim. Que quando ela estava servindo a Deus na Igreja Católica, ela queria ser uma missionária mariana. Ela queria levar o Evangelho, só que juntamente com Maria, para as nações. E Deus tinha outra vida para ela. E ela disse que em mim, Deus realizou o sonho dela de ser missionária. Olha como é que Deus faz as coisas. Hoje ela está lá, completamente dependente. Não tem mais aquela beleza, aquele vigor. Se vocês conhecessem a minha mãe, era como a Dona Albina. E ela está ali. Agora um vaso sem nada em volta de beleza, de valores. Só que Deus não falou, agora você não serve mais para mim, então eu vou sair de você. Por que Deus não levou minha mãe ainda? Porque todos esses anos, desde 2020, quando eu tive que ir para o Brasil, no auge da pandemia, pegar minha mãe e colocar num lar, porque a mente dela não estava mais funcionando, ela não podia mais morar sozinha. Desde lá para cá, a situação da minha mãe tem abençoado e movido dezenas de pessoas. Ela naquela cama tem movimentado dezenas de pessoas. Ela naquela cama tem feito as pessoas nos abençoarem para que a gente possa pagar as contas dela, que são altíssimas. Ela naquela cama tem movimentado as pessoas para irem lá visitá-la, para irem lá ajudá-la. E ela, naquela cama, sem falar uma palavra, sem se mexer,
tem feito as pessoas serem abençoadas por abençoarem. Essa é a grande questão. Pessoas que conhecem Jesus e muitas pessoas que não conhecem Jesus estão sendo abençoadas por abençoarem a minha mãe e por nos abençoarem aqui em Portugal. Porque o tesouro, ele não sai. O vaso pode até ficar feio, aparentemente sem valor para nós. O que vale uma pessoa idosa na cama? Só dá despesa. Mas o Senhor Jesus tem cada criatura dele em altíssima estima. E é por isso que nós devemos aproveitar a vida que o Senhor nos dá e fazer com que o objetivo da nossa vida seja Jesus Cristo. Porque os recursos, os sonhos, os desejos, os objetivos, o Senhor nos dará segundo a vontade dEle. O Espírito Santo de Deus, ele não se aparta. O tesouro do Evangelho, o Consolador, ele não vai embora. Ele fica eternamente. E mais, quando o Senhor Jesus voltar como o Rei da glória, Ele ainda vai transformar esse vaso num corpo glorificado. Se você se acha bonito, se você se acha feio, não esquente não. Que viva 80, 90, 100, 70. Quando o Senhor Jesus voltar, a beleza que nós teremos será incomparável. Com o corpo glorificado, um corpo que não é abatido, um corpo que não fica perplexo, um corpo que não fica magoado, um corpo que não se fere, que não é humilhado, mas que será glorificado para a eternidade. Amém?